você tem razão, eu tenho muita aproximação, muita proximidade com o Alckmin, né? Eu conheço o Alckmin desde a época em que ele era deputado, candidato a deputado federal. Eu sou do Vale do Paraíba, ele é do Vale do Paraíba também, e a gente tem uma relação de amizade, e eu tive a oportunidade de ser secretário dele, e o Alckmin governou São Paulo por 4 vezes, né? É quem durante mais tempo esteve à frente do estado da importância que é São Paulo. Então, é um homem que tem muita responsabilidade social, tem uma visão de país, né? Foi candidato à presidência da República. O Lula eu conheci quando eu era secretário do Alckmin, eu presidia o CONSED, que era o Conselho Estadual dos Secretários de Educação, e o Haddad, né, foi ministro. Eu peguei alguns ministros e dentre eles o Haddad. E naquela época a gente foi escrever juntos o Fundeb, que é o grande financiamento da educação brasileira. E o Lula eu conheci ali e eu defendia também dinheiro para creche na época, que não era muito comum os secretários de Estado defenderem, porque creche é rede municipal, não é estadual. E por causa disso a gente fez um pacto, né, de elegância pela educação, independentemente de colorações partidárias. Então, de fato, eu me dou muito bem, né, com eles e com outros políticos, e acho que essa conversa dos dois, esses encontros que eles tiveram, eu acho que isso é saudável para a democracia, né? Como eu disse, um homem que governou 4 vezes São Paulo é um homem que tem a credibilidade para pensar o Brasil, para refletir esse momento complexo que nós estamos vivendo. E é boa essa dobradinha, Chalita? Só porque você já está me enrolando, né? Você acha boa essa aproximação entre entre Alckmin e Lula? Você acha que é uma boa parceria? Eu acho que eles têm que conversar, eles não definiram ainda, mas eles vêm conversando. As conversas elas têm sido muito interessantes, de fato, porque eu posso dizer, enfim, por ter presenciado, isso já saiu, eu não vi em nenhum momento discussão de ministério, discussão de cargo, quem vai mandar no quê, em nenhum momento isso. Há uma preocupação muito grande com 2 pontos, né, que eu vejo que são centrais aí na aproximação deles. Um ponto é a defesa da democracia. De fato, o Brasil nunca viveu tantas ameaças à democracia. Isso é muito sério, né? Falas do presidente com relação ao Supremo, tenho 10% do Supremo, o presidente, o próximo presidente vai colocar mais 2 membros do Supremo Tribunal Federal, né? É complexo esse tema da democracia, eu acho fundamental que se discuta sobre isso. E o outro ponto que os une é uma preocupação social muito grande. O aumento da miséria do Brasil é um fato real, é sintomático que o Brasil está vivendo, num governo que não tem, de fato, projetos para minimizar a miséria, a pobreza, nem a educacional, nem a intelectual, nem a física de forma geral. Então, eu acho que isso os une e as conversas têm sido muito boas. Chalita, essa junção de interesses entre Lula e Alckmin causou, agora já está sendo, isso já está sendo naturalizado, mas causou muita impressão quando a notícia surgiu, né? Eu queria que, na medida do possível, você nos contasse, dividisse conosco e com a nossa audiência, como se deu esse contato. Eu sei que você teve um papel, o Haddad teve um papel, o Márcio França teve um papel. Eu queria que você contasse como se deu o clique, quando isso aconteceu. Foi uma conversa sua com o Haddad, com o Márcio França? Quem é que teve a iniciativa? Você tem condições de relatar isto para a gente saber qual é a gênese dessa junção de interesses? Josias, os dois sempre se deram muito bem, ao contrário do que surgiu em alguns comentários, vídeos, né, de um criticando o outro. Isso é verdade, isso todos sabemos, não como governador, como presidente, isso. Eles tiveram uma relação democrática muito civilizada. Muito civilizada, criaram muitos programas comuns, muitos programas conjuntos, né? Viajaram juntos, foram para a China juntos. Mas né? Também é verdade que PSDB e PT são rivais há muito tempo, sobretudo em São Paulo, né? Então, você tem razão, houve uma convivência harmoniosa quando ambos estavam no poder, um no Estado, outro em Brasília, mas também há essa rivalidade, né? Então, eu insisto, como é que nasceu essa perspectiva de união? O Lula já havia conversado com algumas lideranças do PSDB, inclusive com o Fernando Henrique, né? Foi visitar o Fernando Henrique, tiveram juntos, conversaram sobre essas questões da democracia, das questões sociais.
o Lula teve com vários outros, né, membros do PSDB histórico, né, com Tasso Gereissati e, né, recentemente com a Luísio Nunes, e o Alckmin vinha conversando com vários partidos, né? O Alckmin, quando ele tomou uma decisão de não estar mais no PSDB, ele já vinha conversando com alguns partidos e sinalizando sempre também respeito pelo histórico do Lula no combate à pobreza no Brasil e pela defesa da democracia. E aí a gente marcou um dia para eles conversarem, né? Eu havia falado com o governador, com o Alckmin, eu falo sempre com a Haddad, falo com o presidente Lula, e a gente fez um primeiro encontro deles que não surgiu o assunto de vice-presidência, foi um assunto sobre Brasil, em que o Lula se disse muito preocupado, ele disse que estava muito preocupado com todas as pontes, né, que foram quebradas no Brasil com outros países. Isso foi na sua casa, esse encontro? Foi na minha casa. Há quanto tempo? Foi em julho. O primeiro momento que eles se encontraram foi em julho. E aí ele fez toda uma reflexão internacional, o Alckmin também, sobre a questão da miséria, das questões democráticas, e foi uma primeira conversa sobre questões nacionais, né, o que o Brasil estava sofrendo, queria acontecer, e ninguém falou em nenhum momento de vice ou de... E aí outras conversas, né, foram sendo realizadas, um muito respeitoso com o outro o tempo todo. O Lula tem uma coisa muito respeitosa com o Alckmin, né, um homem que São Paulo escolheu 4 vezes para governar. Quanto tempo depois dessa primeira conversa, que você diz que é julho, surgiu a hipótese de acomodação do Alckmin na vice do Lula? Quantos meses, quanto tempo depois? E foi plantada na imprensa essa história, porque também já saiu isso, né, de que nem Lula nem Alckmin falaram, mas foi uma notinha que saiu ali na imprensa e aí os dois gostaram da brincadeira. Não sei, Fabiano, é muita exposição. O que eu sei é que assim, as primeiras conversas ninguém tocou nesse assunto, e com o tempo, quando foi surgindo isso, os dois começaram a refletir, né? E acho que ainda estão refletindo. Um tem gostado de conversar com o outro, a repercussão foi muito melhor até do que eles imaginavam, né? Naturalmente, pessoas criticaram, né? A extrema esquerda criticou, porque, enfim... coloca um Alckmin na extrema-direita, que não é um fato, né? Se você olhar as votações do Alckmin como constituinte, elas são muito semelhantes às votações do Lula. O Alckmin foi o relator da Lei Orgânica da Saúde, do Código de Defesa do Consumidor, ele teve uma preocupação social imensa em toda a trajetória dele, e nas campanhas em São Paulo, como polarizava com o PT, ele foi mais colocado como alguém de direita, mas o PSDB não era um partido de direita. Tradicionalmente, nunca, nem Fernando Henrique, nem Covas, nunca navegaram nessas linhas, né? Centro-esquerda, centro, nunca de direita. Então, eu acho que é um convívio ali meio natural entre os dois, e tem rendido assim, conversas muito instigantes sobre o que o Brasil precisa. Eu acho que isso é o elemento mais importante. Hoje há uma reflexão com partidos, que é uma coisa importante no Brasil. O Brasil tem uma fragmentação partidária que é muito complexa, tem partidos mais democráticos, partidos menos democráticos, até essa união entre os dois depende um pouco desse arranjo partidário, né? Falando e é isso de que vem partido, acontecendo agora. O Alckmin deve ir para o PV, porque tem essa história aí de que não está saindo o acordo com o PSB. Você tem informações sobre isso? Ele está realmente conversando com o PV? Pode ir para o PV? Ele em nenhum momento, ele ficou muito honrado, né, com o fato do PV convidá-lo, dizer que gostaria muito, que o PV tem uma bandeira internacional muito significativa, e isso seria bom para o PV, seria bom para ele. Outros partidos, né, procuraram, ele conversa com todo mundo. Eu não sinto que o PSB seja um partido a ser descartado, não. Há algumas questões de composições estaduais, isso vem fazendo com que se discuta se haverá federação deles com o PT ou não, e essas conversas vão prosseguir. Então, ainda há um tempo para essa definição partidária. Acho que não será imediatamente isso, né?